Agora vamos para a primeira oradora do dia, Adélia Moinho, por favor, a quem eu peço uma forte salva de palmas. Adélia Moinho é a oradora número 3 da terceira edição deste concurso, tem 18 anos de idade, estudante da 13ª classe do Magistério Primário de Lubango, número 137, cursando formação de professores na opção ensino primário. Nos seus tempos livres, ama ser explicadora dos seus irmãos, gostando também de decoração e de leitura, estando entre os seus favoritos o filósofo Immanuel Kant, a quem eu peço uma forte salva de palmas. Bom dia, caríssima mesa dos jurados. Bom dia, auditório. Sejam todos bem-vindos. Chamo-me Adélia Cataleco José Moinho, sou estudante do Magistério Primário do Nambamba e estudo a 13ª classe. Tenho como tema a pessoa humana presente no corpo, ausente na essência. Peço o máximo da vossa atenção. Estamos aqui, presentes, a olhar uns para os outros. Mas deixem-me perguntar, estamos realmente presentes? Desde a idade contemporânea, sobretudo a partir do século XIX, a humanidade enfrentou um período de profundas transformações. Mas, paradoxalmente, quanto mais o mundo evoluiu, mais o ser humano desafastou de si mesmo. É neste contexto histórico que surge uma situação inquietante. A pessoa humana presente no corpo, mas ausente na essência. O corpo chega cedo, o corpo ocupa espaço, o corpo responde presente, mas a essência ficou para trás. Vivemos num mundo em que fazemos muitas coisas, mas sentimos pouco. Falamos muito, mas escutamos quase nada. Tocamos em tudo, menos em nós mesmos. Na nossa realidade angolana e no mundo inteiro, vemos pessoas juntas, famílias à mesa, olhos no telefone, corpos próximos, corações distantes. Mas nunca estivemos tão próximos e nunca tão vazios, porque pessoa humana não é só corpo, é presença interior, é consciência, é valor, é dignidade. E quando nós falamos, e quanto mais perdemos a nossa essência, perdemos também a nossa forma de se expressar. Vamos à escola, a criança aparece, mas já desistiu por dentro. Vamos ao trabalho, o funcionário chega cedo, mas já desistiu por dentro há muito tempo. Vamos à sociedade, pessoas caminham, mas já não sabem mais para onde vão. Mas para nós entendermos melhor, devemos recorrer à definição da pessoa humana segundo a sua importância. E segundo a sua importância, a pessoa humana é o centro de todas as relações sociais, é a base dos direitos humanos, é a razão da existência da educação, da ética, da justiça e da convivência. A pergunta é, por que ela é? A pergunta é, por que ela é? A pessoa humana é o centro de todas as relações sociais, porque toda organização que existe na sociedade existe para servir, proteger e valorizar o ser humano. Todas as leis, organizações e serviços sociais como escolas, tribunais e hospitais foram criados para garantir o bem-estar e a dignidade da pessoa. É a base dos direitos humanos, porque os direitos humanos existem para proteger a dignidade, a liberdade e a vida da pessoa. Sem pessoas, não haveria a quem garantir os direitos. É a razão da existência da educação, porque a educação forma o ser humano. Ela desenvolve sua inteligência, o prepara para viver bem em sociedade. A escola existe por causa da pessoa e para a pessoa. Atenção, por causa da pessoa e para a pessoa. É a razão da existência da ética, porque a ética orienta o comportamento humano. Ela mostra o que é certo ou errado na relação com os outros, uma vez que a ética é uma ciência normativa que regula o comportamento da pessoa. A ética só faz sentido entre as pessoas. É
É razão da existência da justiça, porque a justiça existe para proteger os direitos das pessoas, ou seja, os direitos da pessoa humana. Ela serve para garantir o equilíbrio da vida humana. E sem justiça, o mundo não funciona. É a razão da existência da convivência, porque viver em sociedade é viver com outras pessoas. Não existe uma convivência sem pessoas, ou sem pessoas não haverá convivência, respeito, diálogo e colaboração. Por exemplo, uma criança que vai à escola, ela vai à escola para aprender. Estaremos perante a educação. Aprende o que é certo ou errado. Estamos perante a ética. É ouvida com justiça quando há problemas ou conflito. Estaremos perante a educação. E convive bem, atenção, convive bem com os colegas e com os professores. Estaremos perante a convivência. Isso acontece porque essa criança é o centro de todas as relações sociais. Mas para nós podermos entender melhor, recorri à teoria ou à definição de 4 autores que definiram a pessoa humana. Temos Santo Agostinho, Emmanuel Kant, Jean e Tomás de Aquino. Para Santo Agostinho, a pessoa humana é um ser dotado de alma, razão e liberdade, criado por Deus. Como, por exemplo, devemos respeitar, ou seja, quando alguém ajuda, em vez de se vingar, ele está a usar a sua razão e a sua liberdade. Porque nós vemos muitas das vezes pessoas a se matarem por causa de ciúme, porque há problemas, mas nós podemos resolver com base à conversa. Para Emmanuel Kant, a pessoa humana é um fim de si mesmo, nunca um meio, e deve ser respeitada pela sua dignidade. Por exemplo, tratar todos com respeito. Não devemos usar os outros para benefício próprio, porque nós vemos muitas das vezes, nós só respeitamos alguém quando nós vemos que ele tem algo a oferecer, ou quando nós vemos que ele tem dinheiro, nós pensamos, se eu respeitar essa pessoa, ele pode me oferecer uma determinada coisa. Mas para Emmanuel Kant, nós não devemos fazer desta forma. Nós devemos respeitar as pessoas pelo simples facto de serem seres humanos. Para Jean, a pessoa humana é um ser livre e responsável pelas suas escolhas. Por exemplo, quando alguém decide estudar para mudar o seu futuro, ele está a ser livre e está a ser responsável pelas suas escolhas. Atualmente, nós vemos muitos jovens a saírem daqui para irem para Portugal, para terem melhores condições de vida. Muitas das vezes deixam os seus empregos aqui, no Estado, para irem lá, para trabalhar em empresas privadas, porque lá pagam melhor. Eles estão a ser livres e responsáveis pelas suas escolhas. Eles decidem que, pelo simples facto de eu mudar ou tomar essa decisão, eu posso melhorar aquilo que é o meu futuro. E também temos Tomás de Aquino, que para Tomás de Aquino, a pessoa humana é composta por corpo e alma, com a capacidade de amar, pensar e agir moralmente. Temos como, por exemplo, devemos respeitar, ou seja, devemos ajudar os outros quando passam por necessidades. Ele diz que não devemos simplesmente ajudar os outros quando nós vemos que, ajudando, nós teremos um benefício ou teremos algo que vai nos beneficiar. Porque muitas das vezes nós vemos pessoas a ajudarem, a terem atos de ajuda, solidariedade, mas eles estão a filmar aquele mesmo ato. Quer dizer, eles ajudam com a intenção de serem ajudados. Visto que eu estou a ajudar uma pessoa, ajudando essa pessoa e filmando, eu terei mais likes, terei mais seguidores. E para Tomás de Aquino, não devemos ajudar à espera de algo em troca. Nós devemos ser altruístas. Devemos ser pessoas que ajudam sem esperar nada em troca. E com base a definição desses 4 pensadores, nós podemos extrair algumas características que vão nos permitir identificar quando é que estamos perante a uma pessoa humana. E essas características são as seguintes: dignidade,
consciência, liberdade, racionalidade, afetibilidade e sociabilidade. Com essas características, nós vamos conseguir identificar quando é que estamos perante a uma pessoa humana. Quando é que nós podemos identificar que esta é uma pessoa humana. Com essas características, nós vamos ter o domínio, ou seja, vamos conseguir identificar e ter uma percepção melhor quando é que estamos perante a uma pessoa humana. E quando falo da pessoa humana presente no corpo e ausente na essência, estou a falar de uma reflexão mais profunda sobre a realidade de pessoas que participam na sociedade, convivem, trabalham, estudam e até se comunicam com os outros, mas ao mesmo tempo estão desligadas da sua própria identidade, dos seus valores, dos seus sentimentos e da sua consciência interior. Por isso, fazem o que é errado achando que é normal. Ausente na essência indica um vazio interior, uma desconexão com aquilo que define na realidade a pessoa humana, como empatia, princípios, espiritualidade, convivência moral e valores que nos identificam, que nos fazem crescer cada dia mais. Devemos olhar este tema como uma crítica ou um alerta sobre a realidade da sociedade contemporânea, que muitas das vezes perdem o sentido dos valores humanos. Este tema vai questionar a diferença entre existir e ser verdadeiramente humano. Porque muitas das vezes nós pensamos que pelo simples facto de nós existirmos, nós podemos ser consideradas como pessoa humana. Não, não. Daí que surge a questão. É correto afirmar que todo ser humano é uma pessoa humana ou toda pessoa humana é um ser humano? Auditório, podem me ajudar a responder? Todo ser humano é uma pessoa humana ou toda pessoa humana é um ser humano? Toda pessoa humana? Correto. Toda pessoa humana é um ser humano, mas nem todo ser humano é uma pessoa humana, porque existe uma grande diferença entre ambos termos. Pode ser que um indivíduo, ele existe biologicamente, está vivo, está presente fisicamente, mas pode não desenvolver aquilo que é a sua consciência, aquilo que é o seu valor, aquilo que é a sua empatia, aquilo que é a sua consciência interior. Daí que podemos falar que o termo ser humano refere-se principalmente à dimensão biológica e natural do indivíduo. Pelo simples facto do indivíduo pertencer a uma espécie humana, ter características físicas, genéticas, ter características de um ser vivo. Nasce, cresce, reproduz-se e morre. Como, por exemplo, um bebê recém-nascido. Pelo simples facto dele existir, ele já é considerado como um ser vivo. E temos também, por outro lado, a pessoa humana, que é mais profundo. A pessoa humana vai se referir a uma dimensão moral, social, espiritual e psicológica do indivíduo. Ela vai nos mostrar, ou seja, a pessoa humana vai se desenvolver de uma maneira ética, a sua consciência, a sua identidade, a sua capacidade de pensar, de agir, de se relacionar com os outros, cumpre com os seus deveres e tem os seus direitos. Daí que o ser humano é simplesmente o termo biológico, já a pessoa humana é uma construção diária. Ou seja, ninguém nasce pessoa. Nós nos construímos diariamente através de experiências, reflexões, diálogo, educação e objetividade. Também, quando nós estamos a falar da pessoa humana, nós devemos entender que a pessoa humana é um ser dotado de capacidade racional, liberdade, responsável. Ele tem um propósito de vida. Ele sabe refletir em determinadas situações. Ele age de forma correta perante a problemas. E daí que surge a pergunta: será que a pessoa humana não erra? Será que a pessoa humana não erra?
Se nós afirmarmos que a pessoa humana não erra, estaremos a contradizer a máxima filosófica, que afirma que o erro é natural. Falhar é uma etapa natural do crescimento, do desenvolvimento, do aprendizado e da nossa própria construção em si. Quando perdemos a nossa essência, perdemos a nossa identidade. Começamos a copiar o mundo e a esquecer quem somos. O corpo passa a imitar, mas deixa de expressar. Precisamos voltar a habitar o nosso corpo com consciência. Precisamos estar presente no que dizemos, no que fazemos e no que somos. Porque uma sociedade sem essência pode até funcionar, mas não humaniza. Hoje, mais do que nunca, não precisamos apenas de corpos presentes. Precisamos de pessoas humanas conscientes que estejam aqui por inteiro. Que o nosso corpo não seja apenas presença, mas expressão viva da nossa essência. Porque reconstruir, ou seja, resolver esse problema, significa reconstruir a essência humana. E isso não acontece com leis ou regras extremas, mas com transformação interior. A pessoa humana deixa de estar ausente na essência quando aprende que o valor das ações não está naquilo que se faz, mas na intenção com aquilo que se faz. Dando por terminada a minha apresentação, tenho a agradecer. Muito obrigada. Eu, de fato, estou maravilhado com a exposição, a dissertação da oradora Adélia Moenho. Está de parabéns, não é, por essa ousadia. Obrigada. Sou Miguel Arcanjo, a semana passada falou da virtude da coragem. De fato, eu preciso ser muito corajosa para, não é, atuar conforme atuou. Entretanto, se virmos todos aqui, faltou-me folhas para anotar, não é? Aquilo que é a essência da apresentação da nossa oradora. Mas, Adélia, temos aqui algumas questões. Quer dizer, penso que a ideia para construir a nossa casa aqui, entenda-se, nosso argumento, as ideias centrais estão lá. Entretanto, faltou alguma concatenação, faltou alguma... Se nos dirigirmos em termos, se quisermos, não é, proferir em termos musicais, faltou uma espécie de harmonia. Sim. Harmonia em termos conceptuais para, não é, tornar mais consistente a nossa argumentação. Por isso, eu começo por questionar. Fala tanto da essência, não é, da pessoa humana, presente no corpo, ausente na essência. Primeira questão, qual é essa essência da pessoa humana? Primeiramente, obrigada. Respondendo à questão, essa essência são aqueles valores que nos identificam, a nossa consciência, a nossa empatia, a nossa espiritualidade, a nossa identidade como pessoas, aquilo que nos torna ser racional. Quando nós expressamos a nossa liberdade, aí estaremos perante a nossa essência. Porque o termo essência é algo muito interior, algo muito interno. Quando nós falamos de essência, estamos a falar aquilo que está no fundo. E nós precisamos buscar para demonstrar que somos verdadeiramente pessoas humanas. Adélia, em termos, podemos dizer que a essência humana não está pré-definida. Quer dizer, quando esse ser humano, que definimos aqui na dimensão biológica o ser humano, quando este ser humano vem ao mundo, quando nascemos, já existe uma essência para nós ou teremos de construí-la ao longo da nossa vivência? Muito bem. Quando a criança nasce, essa essência existe, mas é aquele termo que nós usamos. Precisamos, como posso explicar? Precisamos descobrir. É algo que nós temos, mas precisamos estudar, precisamos desenvolver aquilo na nossa própria pessoa. Então, novamente, Adélia, permita-me, qual é a essência da pessoa humana? Qual é a sua essência? Uma vez que, reitera, já existe, não é? Ao nascermos, já encontramos uma essência, não é? Sim. Que é anterior a nós, certo? Sim. Então, qual é a essência do ser humano? A essência Da pessoa humana, no caso aqui, na tua A definição. essência do ser humano, da pessoa humana é a consciência interior. A consciência interior em si é a essência da pessoa humana.
se for a consciência interior, essa consciência é unívoca, é plurívoca, em que aspectos podemos, não é, mensurar, ou se quisermos caracterizar essa consciência? Como é que se caracteriza, não é, a consciência interior, que é a essência da pessoa humana? Como é que ela se manifesta? Ela se manifesta fazendo coisas certas, coisas que realmente, por exemplo, quando falamos da consciência interior, estamos a falar aquelas pessoas que agem logicamente, que agem de forma certa. A consciência interior é aquilo que nos define como pessoas, os nossos atos, a nossa forma de ser, de agir e de pensar. Vai dizer muito sobre a nossa consciência. Por isso digo que a essência é a nossa consciência interior. Porque como seres conscientes, nós podemos ultrapassar qualquer tipo de problema. Adélia, veja aqui acho que o autor que traz à tona é Jean, não é? Não sei se é Jean se pronunciou Jean. corretamente. Ele define a pessoa humana como um ser livre, responsável por suas escolhas. Sim. Suponhamos que entre as pessoas humanas haja alguém que decida, por exemplo, ter uma vida banal, ter uma vida pacata. Poderíamos dizer que essa pessoa materializa a essência da pessoa humana? Nessa altura, essa pessoa que decide ser banal, viver de forma banal, passar o seu tempo, grande parte do tempo nas redes sociais, internet, etc. Veja aqui, tentando, à luz dessa definição, ser livre, ser pessoa é ser livre e responsável por suas escolhas. Se alguém decide livremente ter uma vida banal, essa pessoa estará a realizar a essência da pessoa humana ou não? Muito bem. Essa pessoa não está a realizar a essência da vida humana. Pelo simples facto dele realizar coisas banais, ele não está a ser pessoa humana. Ele está a ser um ser humano. Porque o ser humano é que muitas das vezes age sem consciência. Ele age antes de pensar. Já a pessoa humana pensa antes de agir. Daí, este indivíduo não podemos lhe chamar de pessoa humana, porque ele não age de forma consciente. Ele age por impulso. Já a pessoa humana é racional. Ele não está a mostrar coisas realmente racionais, porque ele faz coisas erradas. Por isso que eu digo que a pessoa humana é aquela que age de forma livre, consciente, mas baseando-se na razão. Já este indivíduo que realiza a banalização, ele é simplesmente um ser biológico, ele existe, ele é simplesmente um ser vivo, está presente fisicamente, mas não podemos lhe chamar de pessoa humana, porque porque nele não conseguimos identificar aquilo que é uma característica de uma pessoa humana. Então, nessa altura, penso que é Ortega y Gasset, não é, o autor que escreveu A Rebelião das Massas, está errado? Ou Etienne de la Boétie, quando disse que as pessoas livremente escolhem a servidão. Será que não estaria a ser humano se eu decidir optar pela servidão, pela escravidão, por uma vida banal, não é assim, se preferirmos? Não estaria a ser pessoa humana? É isso que se explica. O indivíduo, quando realiza a banalização, ele não está a ser uma pessoa humana. Mas se ele, depois de realizar este ato, ele refletir, reconhecer o seu erro e agir de uma maneira certa e correta, ele está a ir para a sua essência, buscar aquilo que é correto e trazer à tona, de modo a resolver aquilo que ele cometeu. Depois, ao longo da dissertação, verificou-se muito ruído, mas, logicamente, ruído são todos aqueles elementos que não representam, que não constituem valor argumentativo. Por exemplo, diz que sem pessoa não há convivência. A minha questão, as aranhas, os gatos, os cães não convivem? Muito bem. Quando falamos de 100 pessoas, não há 100 pessoas não há convivência, estamos a nos referir mesmo ao ser humano. A que parte da espécie humana. Falar que a aranha e as aranhas, né, entre si, os cães, eles convivem. Mas quando eu falo de pessoa humana, estou a falar mesmo dos indivíduos que têm braços, mãos, mente, cérebro, pernas. Não estou a me referir, né, em animais, neste caso. Então, quer dizer que os gatos e os cães também convivem? Sim, convivem. Então, sem pessoa humana, há convivência, sem esse ser
tu defendes aqui esse ser humano? A convivência, ou não? Quando falo de convivência, não estou a me referir de animais, como já expliquei. Estou a falar, o meu foco principal é no indivíduo, na pessoa. Quando falo que sem pessoa humana não há convivência entre pessoas. Entre pessoas. Seres com características físicas e genéticas de uma espécie humana. Adélia, enfatiza a pessoa humana. Além da pessoa humana, há outros tipos de pessoas? Além da pessoa humana, se existem outros tipos de pessoas? Sim. Podemos afirmar que existe. Existem outros tipos de pessoas. Como, por exemplo, um indivíduo que age, por exemplo, ele não demonstra que tem certos afetos por uma pessoa. Ele não demonstra solidariedade com outras pessoas. Ele não demonstra que age racionalmente. Podemos dizer que ele é uma pessoa, mas o facto de nós falarmos de pessoa humana é quando a pessoa demonstra esses acontecimentos, esses valores, esses princípios que a pessoa tem no seu interior. Adélia, por que não se pode falar de ética no reino animal? Animal aqui, estrito senso, lato senso falando, não é? Sim. Entre os cães e os gatos. Por que não se pode falar de ética? Diz que só há ética para os humanos, não é? Sim. Por que não se pode falar de ética entre os cães, gatos, etc? Muito bem. Desde muito cedo, nós aprendemos que os animais são seres irracionais. E a ética só funciona com seres racionais. Seres que têm a capacidade de distinguir o certo e o errado, de agir de forma correta, de ser responsável pelas suas escolhas. Já os animais, por serem seres irracionais, não podemos afirmar que a ética está no seu meio. Por quê? Porque são seres irracionais. Ok, obrigado. Adélia, é tudo. Adélia, bom dia. Bom dia. Auditório também, bom dia. A semana passada não estive. Aproveito particularmente para, felicitar e desejar boas-vindas a todos que decidiram se juntar a nós nesta terceira edição do Orador Júnior. Do ponto de vista da oratória, vamos olhar aqui para a nossa apreciação. Tema pertinente, mas também que levanta muitas questões. A pessoa humana presente no corpo, ausente na essência. Eu tive dificuldade, ao longo da sua abordagem, Adélia, eu depois tive dificuldade de enquadrar o seu tema. Enquadrar como? Em que vertente abordou? Primeiro, eu percebi que era num contexto muito acadêmico, mas volta e meia eu fiquei assim também aqui a refletir, parece que tinha um pendor motivacional. Entretanto, é importante, e se fez essa mistura, é importante clarificar, ok? Ou quando vai preparar a sua apresentação, pode dividir. Num primeiro momento, ter como foco a parte científica, trazer os conceitos, os autores, ok? Mas quando entrares no segundo momento, que é a parte motivacional, aí a nossa apresentação deve exigir de nós uma outra postura. Ok? Então, fiquei meio que perdido, sem saber se era muito na vertente acadêmica, focada assim na ética, ou então decidiste trazer os dois lados, que é o lado acadêmico e o lado motivacional. Mas atenção, sem desprimor daquilo que é motivacional, sem desmerecer os discursos motivacionais. Não significa dizer que tudo o que é motivação não entra a ciência. Não, também pode-se motivar ensinando as pessoas. Aqui é a ideia de deixar claro o que é que você defende. No princípio, estando muito inclinada para o pendor científico,
na nossa visão, era importante fazer algumas provocações, ok? Porque o tema, assim, à primeira vista parece complexo. Então, em vez de ir diretamente para o assunto, no princípio, a interação que se pede com o público para este tema devia ter sido feita no princípio. Não estou a dizer que devias fazer perguntas. Aquelas colocações que foste fazendo no decurso da sua apresentação, muitas delas deviam ter sido feitas no fim. Isto para quê? Para chamar a atenção da plateia. Vamos aqui, por exemplo, vamos aqui olhar para a pessoa humana presente no corpo, ausente na essência. Será que todos são verdadeiramente pessoas? Isso é uma provocação, eu não estou a pedir resposta de ninguém, hipoteticamente falando. Será que todos nós somos pessoas humanas? O que faz do ser humano um ser especial? São provocações. Devem ser feitas no princípio. E todo mundo vai dizer assim, quer falar de quê? Por que essas provocações? Você vai atrair o interesse da plateia para aquilo que é a sua abordagem. Ao invés de ir diretamente, hoje vamos falar da pessoa humana. A pessoa humana quer dizer, nunca vais conseguir atrair esta atenção. Então, no princípio, sobretudo, quando o tema parece complexo à primeira vista, fazer algumas provocações que é para atrair a atenção. Por outro lado, temas com esse pendor científico exigem de nós uma certa, não vou dizer prudência na fala, mas que controlemos a velocidade da nossa fala. Existem duas coisas, o orador natural e o orador artificial. O que é que acontece? Quando falamos com uma velocidade extremamente acelerada, sem colocar pausas, parecemos, por mais que não sejamos, mas parecemos um orador artificial, mecânico. Parece que você saiu de casa, decoraste todo o conteúdo e a ideia é descarregar o mais rapidamente possível. Okay? Então, você precisa reduzir a velocidade da fala, pausar quando necessário para parecer mais natural, mas também para permitir que o auditório vá lá, absorva as ideias que você está a apresentar. Então, vai apresentar conceitos, vai falar de autores, colocar pausas enquanto você fala. A velocidade que se pede não é no discurso assim científico, é mais nos discursos motivacionais. Lá mais para o final, quando você entrar para o lado motivacional, aí aceleras, ok? Aí aceleras a fala. Mas enquanto trazer conceitos, definições, trazer autores, enquanto estás a fazer o enquadramento da abordagem, relaxe, vá devagar, que é para a plateia tomar notas, absorver. Podes até fazer algumas repetições e, no princípio, notei aí alguma velocidade, como se tivesse alguma pressa. E no discurso científico, isto deve ser colocado de parte, ou seja, a questão da pausa deve ser tida em conta. Outra questão, mas que só consegui notar uma vez, quando a pessoa vai falar em público, precisa determinar em que voz falar, ok? Se vai falar no singular ou se vai falar no plural. Isso não é sobre língua portuguesa, é sobre coerência no discurso. A pessoa precisa definir, por exemplo, quando eu tenho que dizer sejam todos bem-vindos, por exemplo, quero agradecer ou queremos agradecer. Você precisa definir a voz. Quando você começa na voz coletiva, okay? Quando você começa no plural, é importante ter atenção para que todo o teu discurso seja no plural, mas também no plural quando a mensagem é de todos. Quando falar no singular, quando queremos transmitir a nossa própria responsabilidade, só para não me alongar, houve uma parte em que você disse, para nós entender melhor ou para nós entendermos melhor, recorri. Aqui você quer dizer que a abordagem não é minha, ela é nossa. Para entendermos melhor, basta que recorramos
aos escritos de, ok? Ao invés de recorrer. Está tudo bem, você que fez a pesquisa, mas a partir do momento em que você traz a mensagem, ela passa a ser nossa pesquisa. Para entendermos melhor, é importante que recorramos aos escritos de, ao invés de recorrer, ok? Então você diz entendermos melhor, agora diz recorrer, então terias dito para eu entender melhor recorrer. Quando eu entender, isso é coerência, não é sobre língua portuguesa, mas é sobre sermos coerentes na forma de falar, desde o princípio até o fim. Quando é no eu. Quando é no nós, termina com o nós. Depois, a parte que eu falava da motivação, e aqui vou ligar a projeção em palco, ficou subentendida a questão do propósito da mensagem. Qual era o propósito da sua mensagem? Estamos num concurso, ok, mas você pensou neste tema para que finalidade? Há um princípio muito claro em oratória. Por mais bonito que seja o assunto, não fale se não for necessário. Esta plateia, ao ter ouvido, no final, o que é que você quer mudar na plateia? Por mais bonito que seja o assunto, não fale se não for necessário. Será que as pessoas estão a perder a essência? Não estão? Enfim, você precisa deixar claro enquanto você fala. Aqui vem o lado motivacional. Quando você primava pelo princípio da empatia, enfim, podia encostar um bocadinho, mas a ideia é que o propósito da mensagem deve ser clarificado. Dou-te mais uma estratégia de persuasão. Quando citou as características da pessoa humana, podia criar aí uma espécie de suspense e algumas pausas, porque você foi bastante linear. Existem cerca de 5 características da pessoa humana. E eu, sinceramente, não sei se todos nós temos essas características. Isso é um gatilho mental. E todo mundo está olhando, mas que característica? Ele vai falar de quê? Ok? Eu coloco essa pausa, ao invés de eu ir diretamente. Existem 5 características da pessoa humana, que são empatia, dignidade. Não. Quer dizer, isso está muito básico. Mas se você colocar aí alguma pausa, ilustres. Existem cerca de 5 características. De acordo com vários autores, existem 5. E, sinceramente, eu não sei se todos nós temos essas características. E reparem que, das 5, a quarta é a mais importante. Isso é um gatilho mental. Eles vão querer ouvir quais essas características para saberem se efetivamente reúnem essas características ou se não. É uma forma de chamar atenção. Naquele momento, mesmo que alguém quisesse sair, automaticamente vai permanecer para ouvir quais características. Né? E os influencers fazem muito isso. Técnicas de venda fazem muito isso. Esta é uma estratégia, uma técnica de persuasão, pode guardar para utilizar nas próximas sessões. Maior projeção em palco. Por que fechas o pulso? E você não sai daqui. Treinar no espelho exercícios de gestos, ok? Vai treinar os gestos. Quando você dizia, precisamos voltar, abra a mão, precisamos voltar. Você tem essa liberdade. Encosta, precisamos voltar. Agora você diz, precisamos voltar, mas estás aqui com a mão. Os gestos servem para enfatizar os aspectos mais importantes do discurso. Quando não é importante, você vai falando, se fecha. Quando a coisa é importante, você abre, ok? A projeção. Então, projeção em palco vai treinar os gestos e eu não sei, depois se calhar vamos refletir para as regras do concurso ou talvez seja a questão do microfone, mas encostavas um pouquinho, já que estás a falar de pessoa humana, estás a falar de empatia, encostavas, vai abrindo os braços e não muito aqui. Eram muitas palavras que você podia... Dei aqui um exemplo do voltar, mas tinham muitas outras expressões que você podia se abrir mais. Tal como fez, sentiu-se um pouquinho mais à vontade quando esteve a interagir com o professor Eunício. Falou de voltar, fez isso, enquanto que durante a apresentação ficou muito fechada. Concluir... nem sempre é resumir. Primeiro, estamos agora para o tipo de conclusão. Concluir nem sempre é resumir. Existem vários tipos de conclusão. Existe a conclusão apelo, existe a conclusão resumo claramente e vai existir a conclusão motivação. Por isso é que eu disse, é importante definir
qual é em que categoria enquadras a tua apresentação? Se é na categoria científico-acadêmica ou se é na categoria motivacional. Em função da categoria, quando a apresentação é científica, a conclusão ideal é a conclusão resumo, onde você traz as ideias-chave, enfim. Mas quando a apresentação enquadra-se na categoria motivacional, a conclusão deve ser conclusão apelo, ok? Ou conclusão motivação. Você pode instigar alguma motivação, aí a velocidade, trazes frases sonantes, para ser uma pessoas, é preciso fazer isso. Essa é uma conclusão apelo, uma conclusão motivação. Agora, quando é científica a conclusão, em resumo, fiquei aí perdido, sem saber, misturaste, então podias também misturar a tua conclusão. Para concluir, não precisa dizer, dando por terminar a minha apresentação. Quer dizer, quando terminar, eles vão saber que você terminou. Deixa aí a reflexão, motive e no final pode dizer obrigado pela atenção dispensada. Não precisa dizer já para terminar, não. Dando já por terminar, não precisa, ok? Só precisa mesmo é cumprir com os tipos de motivação e assim encerrar. Então, concluir nem sempre é resumir primeiro e concluir não é parar de falar. Alguns param de falar sem concluir e outros concluem mesmo quando ainda tivessem muito o que falar. Então, isso é uma questão de prestarmos muita atenção. Obrigado. Desculpem por ser longo, né? Quando eu tinha a sua idade, eu penso que não tinha tanta competência para apresentar um tema como vimos que teve. De fato, a maneira como fez a sua apresentação, apesar de, na pauta normal da oratória, teres caído em muitos aspectos. Mas acho que em tudo é preciso ousar. E isto o dizemos para todos os candidatos que vêm apresentar os seus temas aqui. Teve alguns problemas, não muitos, mas necessários e suficientes para o trabalho que nos cabe fazer. Desafastou-se de si mesmo. Para a idade de oradora que tem, eu penso que esta é uma falha que já não era de esperarmos, já não era premeditável, não é? Acho que sabe que não, isso não existe, não é? Desafastar, não existe. Eu penso que não é só no campo da língua, também no campo da física. Desafastar seria como? Nós temos afastar, temos encostar. Desafastar estaria situado onde? No campo do agir, das ações, estaria onde? Acho que assim esperamos, para a sua idade de oradora, que não voltasse a cometer uma falha desta natureza. Depois, recorri à definição de 4 autores. As definições são conhecidas e foram apresentadas aqui, não é verdade? E são 4. Mas dizes, recorri à definição de 4 autores. Como devia ser? Quando são 4, dizem-se como? Acho. Recorri às definições De 4 autores. Sim. Podia, por exemplo, tornar, digamos assim, tornar imprecisa a sua referenciação. Só que isso não colhe porque você apresenta publicamente estas 4. Então, porque significa que elas estão determinadas. Quando estão determinadas, precisa, no nosso caso, dizer mesmo as. Contrair. Temos a preposição e o artigo, porque esse artigo corresponde a 4, não é? As. Os as. Esses são 4 e são 4 conhecidas. E é por isso que diz que é o artigo definido. Quer dizer, as coisas são conhecidas. O indefinido é quando queremos tornar, digamos assim, torna-se desnecessário precisar. Enfim, o gênero, o número e tal. Mas nesse caso estava tudo bem definido. Então recorri às definições
de 4. Autores. Sim. Se eu respeitar a pessoa, ele vai me beneficiar. Esse ele refere quem? Ao indivíduo. Ao indivíduo? Sim. Não. Quer dizer, está a fazer uma análise, digamos assim, pragmática. Mas o que nós queremos fazer não é uma análise pragmática, é uma análise ao texto. Quer dizer, está a trazer referência que todo mundo conhece, é o indivíduo, naturalmente. Mas, ao nível do texto, como é que esse indivíduo está expresso? É pela palavra pessoa, não é? Sim, pessoal. Portanto, se eu respeitar a pessoa, ele vai. Esse ele está errado, porque ao nível do texto, esse ele é, quer dizer, é referência a quem? A pessoa. E no texto, então ele deve concordar. Não devia ser ele, devia ser ela. Esse ele é um peso de consciência que eu tenho. Como ele é homem, eu não devia dizer ela. Quero dizer ele. Apesar de esse ele estar a querer representar a palavra pessoa. Está a entender? Sim. Mas não é. É que a concordância que precisa fazer, a estruturação, é ao nível do texto, não do contexto externo, que estou a ver que é homem. Eles estão a ser livres e responsáveis. Como é que devia ser? Eles estão a ser livres e responsáveis. E depois, perante a uma, não. Perante não se usa assim, perante não precisa de preposição. É perante o, perante a. Perante o pai, perante a mãe. Perante a uma, não. Isto escolhe onde vai dizer. Pelo simples facto dele existir. Não, isso não existe. Dele é possessivo, é pronome, não é? Sim. Sim, é pronome. É possessivo, não é? Dele. Mas quer dizer que é dele, enquanto, por exemplo, pelo fato dele existir, quer mesmo dizer que é dele. Eu acho que a ideia não é para exprimir aqui uma posse, não é? Nesse caso, a língua pede que você separe, porque não se trata de um pronome possessivo. Devia ser pelo fato de ele dizer, e enquanto fala, dele mesmo provar que é assim. Pelo fato de ele falar, pelo fato de isto, em vez de dizer pelo fato disto, pelo fato de isto ser, está a entender? Sim. Sim, não ande mais a ligar, também? Tá bem. Ambos termos, também não. Disse ambos termos. Não, aí é mesmo ambos os. Agora, às vezes, aqueles que já leram que não se deve dizer cujos os, então pensam que também não se deve dizer ambos os. Já lidamos a gente já chegou a lidar várias vezes com estas falhas, mas neste caso é mesmo ambos os termos. Cujos os tem a sua explicação. E na natureza de pronome que é, quer dizer, eu quando quiser dizer, por exemplo, cujos livros, eu não preciso de os, por quê? Porque os quer trazer duas características: o número e o gênero, não é? Sim. Número quer dizer que é plural ou singular. Singular. Gênero quer dizer que é ou feminino. Ora, isso já não está no cujos. Se eu disser cujos, estou a dizer que é plural Singular. sim, plural e masculino, cujos. E quando eu disser cujas, então isso torna desnecessário acrescentar mais os. Porque toda a informação que está no U já está no cujos. Cujos, cujas, cujo, cuja, enfim, já está lá. Enfim. Então, aqui é esta a condição.